Professor Raul Borges, é hora do seu comentário aqui dentro do Jornal da Cidade. Na política, Tarcísio supera Eduardo Bolsonaro e vira principal nome da direita contra Lula, é o que aponta a pesquisa da IBESP. Ô Vinícius, por gentileza, se você quiser espelhar a minha tela para o ouvinte da Rádio Cidade, gente, essa pesquisa do IBESP, ela foi divulgada no dia 10 de setembro e ela traz aqui uma dinâmica pensando na eleição de 2026. Enfim, a gente tem acompanhado nos últimos dias, especialmente depois que começaram as sanções americanas sobre o Brasil, que o presidente Lula conseguiu se estabilizar e, usando esse discurso de soberania nacional, ele voltou a crescer alguns pontinhos nessa pesquisa, e essa pesquisa mostrando ali um cenário com o Lula à frente, com 31,2% dos votos. É pouco, Flávio. Para quem é presidente da República e tem a máquina na mão, 31,2% é um número pequeno. E aí quem aparece em segundo é o Tarcísio de Freitas, que já aparece com 22,1%. O Tarcísio cresceu aí quase 3 pontos percentuais em relação à última pesquisa que foi feita no mês de agosto. E ultrapassou o Eduardo Bolsonaro. Por quê, gente? Na pesquisa de agosto, o Eduardo tinha 21,3% e agora ele cai para 14,5%. Uma perda de quase 7 pontos percentuais, mostrando que uma parte significativa, inclusive dos eleitores de Bolsonaro, não apoiam as medidas que o Eduardo vem fazendo fora do Brasil. A desidratação, Flávio, é muito rápida. Se você imaginar que em um mês ele perde 7 pontos percentuais, ele acaba tendo que, ou deixando a sua condição de pré-candidato, ele que tanto deseja. Ele chegou a dizer e pedir para o pai dele: pai, me dá essa missão. Se eu tiver que suceder o senhor com o nosso sobrenome, deixa que eu vá. Não coloca na mão de terceiros, porque a gente pode ser traído. Só que a atuação dele lá nos Estados Unidos não tem se revertido em potencial de votos. Pelo contrário, as pesquisas, todas elas mostraram ele caindo de 21 nesse caso específico para 14,5. E Flávio, quem está aqui de alguma forma até nos surpreendendo é Ciro Gomes. Ciro Gomes nessa pesquisa apareceu em terceiro com 15,5% à frente do Eduardo. Então, só para deixar bem clarinho para o eleitor que nos acompanha por meio dos canais digitais, a pesquisa mostrou 31,2% para o Lula, 22,1% para o Tarcísio, 15,5% para o Ciro Gomes, 14,5% para o Eduardo Bolsonaro. Lembrando aqui que o Tarcísio cresceu no momento em que ele assumiu um certo protagonismo. Foi a Brasília tentar conversar sobre a anistia com os principais líderes do Congresso, só que um dado, Flávio, assustou muito também o Tarcísio. Ao mesmo ponto, Flavinho, que ele cresceu 3 pontos percentuais, a rejeição dele, que era só de 23%, passou para 36%. Nossa, foi um salto, hein? Então, ele passou a ser rejeitado por 13% a mais de eleitores do que na pesquisa passada, e ao mesmo tempo cresceu 3 pontos percentuais, mostrando que ele cresce dentro do espectro da direita e cresce dentro do espectro do bolsonarismo. Inclusive, desses 22,1 pontos, de acordo com a pesquisa, 7 pontos percentuais teriam vindo diretamente do Bolsonaro, ou seja, aqueles eleitores que se dizem convictamente bolsonaristas. Então é uma conta que o Tarcísio vai ter que se preocupar. Quer dizer, ao mesmo tempo que ele faz a defesa incisiva de Bolsonaro, ele tem que tomar cuidado que determinadas atitudes podem representar aumento de rejeição. E para quem quer ganhar uma eleição polarizada, a rejeição ela é fundamental de ser controlada. Enfim, ontem o Tarcísio tinha uma visita a Brasília para conversar com os líderes dos partidos políticos para falar mais uma vez de anistia, e na última hora ele decidiu não ir. Há quem diga que ele foi aconselhado pela presidência do Republicanos a não se envolver tão diretamente em questões que são tão polêmicas como a anistia. A anistia, Flávio, que vai ter capítulos decisivos hoje. Hoje tem reunião de líderes, esses líderes não chegaram a um consenso em relação à anistia. Tem líderes falando em uma anistia ampla, geral e restrita, ou seja, para todo mundo, inclusive Bolsonaro, mas alguns líderes que falam de uma anistia light, que na verdade eles nem querem chamar de anistia. Por que eles não querem chamar de anistia? Porque não seria um perdão para ninguém. Seria uma redução de penas para quem não financiou, para quem não planejou, para quem não orquestrou o golpe. Então, existe ainda essa dificuldade de entendimento e de consenso em relação ao tema anistia,
Mas deixa eu contar uma coisa para você, meu amigo. Enquanto o tema anistia fica pautado lá na Câmara, enquanto as pessoas ficam brigando, o pacote de maldades do Congresso continua trabalhando. E dessa vez está por lá um pacote da blindagem, que promete tornar muito mais difícil a vida de qualquer judiciário, hein? Não é só do Supremo, não. É de qualquer judiciário que queira, por conta própria, julgar um deputado ou um senador. É a proteção da casinha, meus amigos, acontecendo neste momento em Brasília, enquanto você está preocupado com a anistia. Pois é, o pacote da blindagem vai sair. Esse aí já tem até texto, já tem até relator escolhido. Enquanto a gente fica lacrando e brigando nas redes sociais por conta da anistia, o pacote do mal da blindagem está saindo. E não é que esse pacote protege o deputado do Supremo, não. Ele protege o deputado de qualquer processo judicial. Qualquer um, Flávio Silva. Inclusive por assassinato. Nossa. Você imagina. Inclusive em flagrante. É o pacote da blindagem que o nosso Congresso de Maldades, do fraquíssimo Hugo Mota, o pior presidente da Câmara dos Deputados, fraco, o cara que não consegue governar, não consegue dirigir, pode estar participando agora da aprovação de um dos piores pecados para a política brasileira. Nesse momento, então, a anistia é o bode na sala, professor? A anistia é o bode na sala, vai sair, não vai sair uma anistia como se espera, porque não há consenso, mas, obviamente, enquanto a gente está aqui brigando nas redes sociais, eles estão lá aprovando a PEC da blindagem. Agora, professor, você trouxe um número aqui muito importante. Nesse momento, então, o Bolsonaro não transfere os votos dele para o filho. Não. E sim para o Tarcísio, é isso? É isso que está acontecendo, Flávio. Se a gente analisar friamente os números, quem está recebendo a transferência de votos do bolsonarismo é o Tarcísio de Freitas.